Bom, sétimo, vamos lá, né? Nossa aula aí, mundo urbano, problemas ambientais. A correção dos exercícios que eu deixei, as duas perguntas que eu deixei para vocês na outra aula, nem seria exatamente uma correção, porque é algo pessoal, mas a gente vai conversar aqui a respeito, né? Então, olha lá, existe problema de transporte público em seu município? Olha, o nosso município aqui, por exemplo, de Itaquaritinga, não sei, nos em volta aí, o pessoal não tem tanta reclamação ultimamente do serviço de transporte. Mas nós temos às vezes um problema com relação às empresas e a questão de licitação, né? Isso já tivemos alguns probleminhas, sim. Então aí depende de cada lugar, cada cidade, como vocês analisam isso. Hoje em dia nós temos aí mototáxi, nós temos também táxi que auxiliam muito, né? Na questão do transporte. Então mas tem cidades por aí que andam uma dificuldade porque não tem quem faça o transporte. Então, como é tratada a violência urbana em sua cidade? Perdão, gente. Uma alergia, esse negócio do pessoal fazendo queimada aí. Hoje mesmo foi o dia inteiro aqui, todo mundo fazendo queimada aqui em volta. E não dá. O pessoal às vezes não pensa muito em quem tem alergia. Então, tô acabado agora. Mas fazer o que? Vamos lá. Como é tratada a violência urbana em sua cidade? Olha, nós temos sim alguns problemas aí de violência urbana, tá? Na cidade. Isso não é só do ponto de vista de uma briga ou coisa do tipo, nós estamos falando de situações que vão ferir a convivência em grupo, tá? Isso a gente não pode fugir. Aqui em Itaquaritinga, pelo menos, nós temos algumas. Já tivemos aí, não conflitos sérios, mas já tivemos algumas coisas sim provocadas justamente pela falta, vamos dizer assim, de coexistência, né? Nós temos aí problemas de ordem de segurança pública, já tivemos aqui na cidade, assaltos, enfim. E é uma situação que não se pode dar bobeira nem numa cidade pequena, tá, gente? É um fato, tá? Infelizmente, não dá para simplesmente ficar com porta aberta até tarde, não dá para ficar fingindo que vai brincar na rua e não tem problema nenhum. Então, nós temos uma cidade onde nós já vimos alguns problemas desse tipo e tem aumentado aí, tem crescido no país inteiro e agora então em época de pandemia mais ainda a questão da violência urbana. As pessoas aproveitam, né, que o pessoal está com medo um pouco para ficar se aproveitando disso e furtando, enfim. Então é um assunto que demanda um bom debate, né? Temos aí a correção da página 248, atividade, né, alternativa, aliás, exercício 1, 2 e 3. Então, na 1, alternativa C, na 2, alternativa C e na 3, alternativa B. Tá? E o em casa da página 240 também, a primeira questão aí a é pessoal, a resposta. Temos aí também ainda a 1, né? Página 248. Então, a é pessoal, tá? Em casa. Bom, aqui eu estou deixando também que é pessoal, mas eu estou colocando um comentário para vocês entenderem o porquê, tá? Então, aí vocês escolhem como querem fazer. Quem quiser só colocar alternativas, ou, perdão, a resposta, sinta-se à vontade. Ah, eu já fiz a minha, mas tá aí o comentário do porquê. E o exercício 2 ainda, né? Temos aqui também a resposta, que é meio longa, então depois eu vou deixar vocês darem uma lidinha, tá? E o exercício 3 da página 248 também são duas respostas pessoais, então aqui não tem o que se fazer realmente em cima da opinião de cada um, em cima do que foi discutido na outra aula, tá? Vamos falar de mudanças climáticas nas cidades. Eis aí o que a gente estava meio que começando a falar já lá, né? Então, o estilo de vida moderno, ele causa alguns problemas. Primeiro, ninguém liga para ninguém. Isso é um fato. As pessoas querem fazer tudo rápido, resolver seus problemas e os outros que se danem. Nas cidades do interior isso será mais difícil, mas agora também vem acontecendo. Então a gente vê aumentando a criminalidade, a gente também vê uma época onde as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o próximo também. Isso também acontece, tá? A evolução das cidades, como ela se dá? Depende do tipo da cidade. As maiores têm mais recurso. No Brasil, elas cresceram muito mais, né? Antigamente, aí, coisa de umas 3 décadas atrás, a gente vê um pouquinho disso, né? Ajeitar meu fone aqui que ele já está começando a incomodar. Então, depende muito do que a gente vê. Ah,
Mas também depende muito do potencial que a cidade tem. Então, cada cidade foi se desenvolvendo de uma forma diferenciada. Até aí tudo bem, não é uma coisa que afete tão diretamente todo mundo, né? Mas aí, as mudanças que acontecem na sociedade, às vezes a cidade demora para comportar essas mudanças que acontecem na sociedade, para aprender a lidar com elas. E aí é um movimento contrário. Então, é, você fica esperando que a cidade se adapte. E a cidade, entre aspas, né? Meio que se espera que a população se adapte. Então, é um jogo de espera que tem que ser controlado, tem que ser regulado, não pode ser feito de qualquer forma, tá? O que seriam essas mudanças profundas na sociedade? Aí depende de cada lugar e da vivência de cada povo. Não dá para você colocar e estabelecer os padrões para um povo comparando com o outro, mesmo na vida em cidade. É completamente diferente, tá? Aqui entraria a questão do planejamento e da discussão, o preparo para esse tipo de coisa, que a gente não vê, tá? Acontecer muito hoje não é a coisa mais comum, deveria ser mais, mas não é, né? Então a falta de organização na ocupação urbana ela vai gerar um monte de problema, mas um monte, que poderia ser evitado às vezes em cidades menores, mas também ocorre. Por quê? Porque é povo, é homem, é ser humano. E o ser humano tem a tendência a cometer alguns erros graves. Então, independente de cidade grande, pequena ou médio porte, algumas cidades vão passar por esse tipo de coisa. E aí as questões ambientais elas passam a ganhar importância porque a gente vê não só uma maré mundial discutindo sobre isso, mas o que a gente passa na própria pele. Veja bem, há um tempo atrás, como eu disse aqui no começo da aula, era comum você ver o pessoal fazendo queimada por aí. Hoje você já não pensa mais dessa forma, é mais fácil para tirar a cana e tal. Você não pensa mais dessa forma, porque você vê a quantidade de dinheiro que os municípios eram obrigados a gastar e a quantidade de pessoas que passavam mal numa época como essa. Com queimadas, às vezes de vizinho, coisa do tipo, e você fica pensando assim, meu Deus, e como era na época que fazia isso em tudo quanto é plantação de cana que nós temos aqui na região? Ninguém respirava nessa época, né? Tinha que pedir licença, falar, ó, volta a respirar tal dia. Não, brincadeiras à parte, mas é verdade. Não, a pessoa não consegue sobreviver. E o prejuízo para os cofres públicos também é grande, tá? O exercício 1 da página 248, tá? Podemos citar alguns problemas socioambientais como impermeabilização do solo, o asfaltamento, porque a água não tem para onde correr e também aquece mais do que deveria, libera aquele calorão na atmosfera. Verticalização da cidade interfere no regime dos ventos, porque tudo começa a ficar mais alto, o vento não passa e vira aquele rolo. O aumento da densidade demográfica em determinados locais sem estrutura adequada, porque aí a ocupação fica desigual, você interfere com rios, ou às vezes com a própria dinâmica do local, com a vegetação, enfim. Tem toda uma questão que você tem que se preocupar com relação a isso. Tá? E a diminuição das áreas verdes, que vai também aumentar o calor e vai impedir de fazer a filtragem correta ou a limpeza desse ar que já está poluído. Tá? Além da emissão de gases poluentes na atmosfera que geram calor massivo, vamos dizer assim, tá? Bom, tarefa. Vou deixar para vocês o exercício 2 da página 258. Beleza, gente? Até mais. Fui!